A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, vamos para a 10ª parte desse tema sensacional, acalma seu coração. A minha Bíblia está aberta em 1 Samuel capítulo 2, aqui, olha só, o versículo, olha que benção, irmãos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, olha, levanta o pobre do pó e deixe o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Trono de glória, né? Oh, amém. Irmãos, o diabo caiu pela soberba, né? E hoje ele cria um trono artificial, falso, da soberba. O trono onde o homem está enganado, né? Se gloriando em si mesmo, caído, saqueado e roubado, né? Isaías 42, 22, que são um povo saqueado e roubado. Jesus Cristo veio para devolver, né? Restituir imagem, semelhança e domínio. O homem está satisfeito consigo mesmo, vivendo longe de Deus, olha, nem 1% do que ele era, vivendo sem o paraíso, sem a provisão que o Senhor tem, sem a paz, sem a alegria, sem a saúde divina, sem praticamente nada, sabe? Tá ruim, mas tá bom. O homem, então, ele se gloria daquilo que é sua vergonha, ele está pisado pelo inimigo, o inimigo coloca nele um falso senso de grandeza. Então o homem está num trono imaginário, ele está num trono enganado, né, pelo pai da mentira. Mas quando um deles se converte, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, e quando um homem se converte, então o véu é tirado. Então quando o homem se arrepende, vai para o pó, o diabo perde. Porque o sangue de Jesus é aplicado, todo o passado é perdoado, novo nascimento. Então o homem, como diz em Lamentações, põe a sua boca no pó, assim haja esperança. O homem que se humilha, para de se gloriar em si mesmo e começa a se gloriar em Cristo. Para de tentar confiar nas suas obras e comece a confiar na graça. Então ele vai ver que, incluindo o Senhor e se humilhando, ele vai ter a participação do Senhor. O diabo teme e treme que o homem se humilhe e receba a presença e continue recebendo, porque a participação do Senhor derrota Satanás mesmo. Satanás pode com o homem, ele foi feito um pouco menor que os anjos. Agora o homem em Cristo, aí tudo fica embaixo dos pés da igreja. Portanto a posição muda. Aquele que era prego passa a ser martelo. Então o inimigo odeia que o homem se humilhe e se arrependa e se converta e dependa inteiramente da graça. Porque quando a nossa expectativa está na obra consumada por Jesus Cristo e o espírito de obediência entre nós, nós começamos a ser melhorados, não é? Dia a dia, de glória em glória, de força em força. Mas aí continuamos atribuindo essa melhora à operação do Espírito. Nós nunca vamos atribuir à carne, né, meus irmãos? Não vamos atribuir a nós mesmos nenhuma glória. Então, o inimigo não pode agir mais, porque se o diabo se alimenta do pó, que é a obra humana separada de Cristo, e nós nos gloriamos em Cristo, e o Espírito está operando, aí o que nós vemos, o inimigo perdeu. Perdeu pelo sangue, não pode entrar, e pelo Espírito não pode vencer. A onipotência e perfeição de Deus no Espírito. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando para que nós venhamos a engrandecer o Senhor e a sua obra, confiar inteiramente no Senhor. Salmo 87,7 diz: todas as minhas fontes estão em ti. O inimigo quer que o homem se glorie na sua religião, que não vale nada, que não faz ele vencer os demônios, nas suas boas obras, para ter mérito diante de Deus. O diabo adora justificação, justiça pessoal. Quando o Paulo fala de cair da graça, ele não fala de cair em pecado, né? Quando ele fala de cair da graça, ele fala da graça tendes caído, vós que vos gloriais da lei. Então, pelas obras da lei, pela tentativa humana de ser bom diante do Pai, pelo seu desempenho pessoal, isso vai acabar em condenação, porque ninguém foi salvo pelo seu desempenho, né? No Antigo Testamento, no final do ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com o sangue dos animais e colocava na tampa da arca, né? Ali no Santíssimo, que chamava propiciatório. Então Deus se tornava propício, ou seja, favorável. Deus, vendo o sangue, perdoava o povo. Aquele sangue era apenas um símbolo temporário para o sangue de Jesus que foi derramado de uma vez por todas. Então o sangue de Jesus, ele fala por nós. Quando estamos debaixo do sangue, quem fala por nós não é os pecados confessados.
Quem fala por nós não é o nosso desempenho. Não. Quem fala por nós quando estamos debaixo do sangue de Jesus é o sangue. Então, o sangue de Jesus advoga, né, justifica, entende? Aqui em Romanos 4,5 diz que Deus justifica o ímpio. Como assim? É acreditado na conta do ímpio que se arrepende, se coloca embaixo do sangue, o status do sangue. Então o sangue fala por ele como perdoado e santo. Deus chama de santo aqueles que ele ainda está santificando. Não há ninguém que tenha um desempenho tal que possa salvar-se. Mesmo com a ajuda do Espírito Santo, o nosso desempenho ainda é imperfeito. Não porque o Espírito Santo não consiga nos ajudar, mas porque nós estamos num processo. Às vezes a carne interfere e precisa ser perdoada. A obra da carne que os homens se gloriam na verdade, nós nos envergonhamos, porque ela só serve para atrapalhar. Você sabe? E quando a gente recebe o Senhor Jesus Cristo, nós descobrimos que a carne só serve para atrapalhar, né? O coração orgulhoso dificulta, atrapalha a operação divina. A autoconfiança, né? Confiança na carne. Isto é um fermento que levera toda a massa. Quando eu confio na carne, eu não estou confiando em Cristo. Mas quando eu estou confiando em Cristo, não estou confiando na carne. Então essa é a circuncisão, não confiar na carne. Cortar, ou seja, todo mérito, toda glória pessoal, vanglória. Então quando o homem passa a confiar em Cristo e Cristo somente, o Espírito Santo prossegue a sua obra de santificação. E nos melhora, nos melhora, nos melhora. Se formos avaliar as nossas obras hoje em Cristo no Espírito, com as do início da nossa conversão, podemos ver que estamos bem melhores. Nós servimos muito melhor o Senhor agora do que no início. E à medida que o Senhor vai nos santificando, nós vamos servindo cada vez melhor. Mas isto é a assistência do Espírito que tem produzido. Não é que a nossa carne melhorou. A nossa carne continua lançando dardos inflamados, tentações. A carne nunca se converte, sabe? O nosso trabalho é o seguinte: a carne a gente renuncia, as obras da carne a gente confessa. É isso aí, meu irmão. Não dá para extinguir. Lá no céu, nós seremos como o Senhor. Aqui não dá para ser como anjo, né? O que você pode fazer com a carne é renunciá-la. E quando não vigiou, né? Como diz o pastor Riclave, nem precisamos pecar. Mas as obras da carne são pecado. Não há nenhuma obra da carne, irmão, que seja virtude. A única virtude é aquela que o Espírito produz, o fruto do Espírito. Você pode ver como as pessoas, Jesus diz, olha, que não são muitos fortes, sábios, que são salvos, porque a pessoa que recebe talento acaba confiando em si mesmo. É triste, né, irmãos? Que aquilo de bom que Deus nos dá, muitas vezes nos afasta dele se nós nos gloriarmos naquilo. Veja, às vezes Deus dá uma beleza para uma pessoa, ela fica vaidosa e ela não crê em Cristo, não depende de Cristo, ela acha que ela vai conseguir tudo com a sua beleza física. A outra recebe muita inteligência e começa a ganhar dinheiro e se gloria na sua inteligência. Não sabe que foi dom de Deus, mas é um dom natural, entende? Se ela se humilhasse, o Espírito Santo ia dar muito mais sabedoria. Mas aí ela se gloria e consegue com essa inteligência ganhar dinheiro e ser influente. A outra usa o seu corpo belo que Deus deu para se prostituir, ficar famoso. Usa sua beleza para ter vantagens e acesso e aplauso, entende? Outros acabam se gloriando nos bens, né? Na riqueza, se gloriam nas suas posses. Então essas pessoas, poucos delas serão salvas, porque elas acabam recorrendo ao que tem de melhor. Ou seja, o que eu tenho dá para me virar, eu não preciso de Cristo. Então Deus chama aqueles que não são nada. Por quê? Porque esses, não tendo em si mesmos motivo para se gloriar, vão depender do Senhor. Então os pequeninos, entende? Essas pessoas que se voltam ao Senhor são pessoas que descobriram que não são em si mesmas capazes, completas, que precisam de Deus. Esses crentes são tudo um fraco, precisam de um amigo imaginário. Não, nós precisamos de um Deus real. Ele é invisível, mas ele é real. E à medida em que Deus salva o pequeno, aquele que descobre que não é suficiente em si mesmo, sabe? O mundo acha um absurdo. Para que precisar de Deus se eu sou o meu Deus, né? O dinheiro é meu Deus, a minha inteligência. Eu me viro tão bem sem Deus. Eu me saio tão bem, né? Por causa dos talentos naturais, né? Então você veja, às vezes a pessoa tem uma voz tão linda e grava um CD, fica famoso. Mas aquela voz bonita, sem a unção do Espírito Santo, o entretenimento é só influência maligna.
porque a carne para nada aproveita, né? Então aquela voz bonita cantando músicas podres, aquela voz bonita que não tem unção para curar enfermos, né? O que adianta? Aquela voz bonita que não tem unção para libertar os cativos. Aí você vê. Quer dizer, é um copo de água vazio, todo bonito, florido, dourado, né? Então, o mundo sem Cristo, todo o seu talento, sabe? Toda a sua beleza, toda a sua vanglória, não preenche nada, porque o que o homem precisa neste mundo caído é da unção, né? Aquilo que Cristo pode fazer para devolver imagem e semelhança do domínio. O entretenimento não vai, só vai distrair, mas não vai mudar o cenário, né? Essa beleza, essa condição humana pode entreter, mas não pode santificar, curar, libertar, salvar, purificar, né? Não pode. Então aquilo que é bonito aos olhos dos homens, que Deus deu, né? Quem que deu aquela voz bonita? Foi Deus. Mas se ele está usando para ficar famoso, mas não está glorificando a Deus, não tem o Espírito Santo na sua voz, então aquilo ali é obra morta. Por mais belo que seja aquilo, não tem vida, não tem nada que transmita de bom. É apenas um entretenimento, uma influência que faz com que você ache aquilo bonito, mas não tem essência, não tem cura, né? Não tem consolação, é uma obra vazia. Então você veja que o inimigo quer que o homem ache que ele é o suficiente. Então o inimigo separou o homem de Deus. Hoje o homem é 1% do que ele era no paraíso, né? Hoje o homem vive muito abaixo do que ele pode, não é? E ainda o inimigo o faz se conformar, ou seja, achar o máximo. O homem tem uma vida a ser restituída, e então ele vive de uma forma mendigo espiritual, né? E o diabo diz, não, você é o máximo, você é inteligente, você é capaz, ó, se glorie no que você é, na carne. E o homem se gloria na carne, se acha pronto, se conforma. Mas, ao contrário destes, aqueles que não se conformam são transformados, porque se humilham e Deus vai transformando. De forma que os humildes estão sendo transformados, recebendo graça sobre graça, e os soberbos estão lá, achando que são melhores, né? Se comparando com os outros, se colocando acima. Então os soberbos estão vazios, né? Cheios de si mesmo e vazios de Deus. E os humildes continuam recebendo graça para ser fiel. E nós vemos, preciosos irmãos, que então este coração que vai se entregando a Deus e se humilhando, vai recebendo mais paz, mais alegria, mais amor. E o mundo vive insatisfeito, né? O nível de insatisfação, de perturbação, de ansiedade, de medo, tem a ver com o quanto o homem está longe de Deus. Porque só Deus pode devolver o que foi perdido, né? O homem pode ter tudo por fora, mas dentro do homem continua a insatisfação, um buraco do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. E aí o homem vai vivendo uma vida enganado, né? Vai vivendo uma vida que é 1% ou menos do que ele podia ser, e o diabo diz, tá bom, você é o máximo, e coloca no homem soberba, conformidade, aí diz para o homem que ele vai encontrar alegria nos vícios, no pecado, no mundanismo, e um monte de portas falsas, né, aparecem para que o homem nunca busque em Cristo o perdão, a restauração, a renovação, a restituição, né? A vida transbordante que está escondido. Todos os tesouros, conhecimentos, consolações estão em Cristo. E aí está o homem, irmãos, vivendo separado de Deus, enganado pelo diabo, achando que é o máximo, né? Achando que ele é inteligente, achando que ele é capaz em si mesmo, está aí vivendo uma subvida, né, uma antivida, no beco sem saída, se autodestruindo, e quando cai no inferno é tarde demais. Por isso que Deus tem levantado a igreja, os profetas, não é? A Bíblia diz, crê no Senhor vosso Deus, sereis salvos. Crede nos vossos profetas e prosperareis. 2 Crônicas 20:20. Aqui estamos nós, preciosos irmãos, trazendo essa palavra com o título Acalma seu coração e mostrando que essa possibilidade existe em Deus. Você vai conseguir ter o teu coração transformado através de reconciliar-se com Deus pelo sangue de Jesus, manter-se humilde e deixar que o Espírito Santo vá restaurando. E a paz vai aumentando. A alegria, o amor, a fé, a pureza
essa nova vida vai sendo descortinada, né? Há uma vida que nós ganhamos lá no Calvário de presente e que o Espírito Santo vai revelando para nós e nos ensinando como tomar posse, né? Paulo escrevendo a Timóteo diz: tomar posse da vida eterna. Então a vida eterna é oferecida a todos os homens, mas aquele que tiver entendimento vai receber. Por isso que 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 em diante, fala que o Espírito Santo ele revela o que temos recebido gratuitamente em Cristo. Essas são coisas invisíveis, irmãos. É uma herança que está no esconderijo do Altíssimo, que está nos lugares secretos, sabe? O maná dos filhos é o tesouro escondido. Então, esse tesouro escondido num campo, o homem foi lá e comprou. Porque a Bíblia diz aqui em João 14, o mundo não pode receber. Por quê? Porque não vê. 2 Coríntios 5,7 diz como vive por vista. Então, por vista, ele vê os efeitos da queda, suas falhas e fraquezas dos seus irmãos, né? Aqui, 1 Coríntios 14, o Senhor diz, olha, o mundo não pode receber o Espírito Santo que revela e que dá essa nova vida. Por quê? Porque ele não vê. Essas coisas são reveladas através do Evangelho, meus irmãos. João 14,17. Será que você está conseguindo ver através dessa série que há um Deus invisível, mas real, que pode acalmar o seu coração? Como? Perdoando, purificando e enchendo do Espírito. Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o refrigério pela presença do Espírito. Então, há uma nova vida que nós ganhamos, que é revelada e nos ensina, né, nos destrava como tomar posse. Essa vida maravilhosa, vida abundante, né? João 10,10, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quando finalmente nós vivemos humildemente escondidos debaixo do sangue de Jesus. Isso não é culpa, condenação, é andar em arrependimento, sabe? Quanto menos a nossa carne atrapalha, mais o Espírito opera. Portanto, homens e mulheres que Deus opera muito, 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 eles são pequenos aos seus próprios olhos, sabe? Na sua condição humana. Quanto menos eles atrapalham, mais milagres Deus faz. Você pode ver que pessoas que não atrapalham o Espírito Santo são aquelas que não confiam na carne. Então elas se gloriam no Senhor Jesus Cristo. E por causa disso o Espírito vai operando. E a glória vai para o Senhor, e a glória vai para o Senhor. Então a carne, ela só presta para ser renunciada. Porque ela é pecado que só atrapalha, que só interrompe o processo da graça. A carne, suas obras, sua soberba, a sua autoconfiança, né? Sua autojustificação, a sua religiosidade, né? Tentando obter o favor divino em si mesmo. Nós não podemos ser salvos em nós mesmos, nós só podemos ser salvos em Cristo. Nós não podemos chegar diante de Deus apresentando o nosso desempenho para ser salvo. E o nosso desempenho está melhorando muito porque o Espírito está nos ajudando. Por que ele está nos ajudando? Porque nós confiamos em Cristo, do começo ao fim. Enquanto tua fé está em Cristo, o Espírito está te melhorando, meu irmão. Mas quando você olha para você mesmo e diz, eu sou o máximo, o Espírito para. Porque o Espírito não trabalha para edificar um monstro. O Espírito Santo não trabalha para edificar a carne de ninguém. Não, ele não vai trabalhar e cooperar para que você seja o máximo, grande, o gigante no meio da igreja, não. O Espírito Santo vai trabalhar para que Cristo seja engrandecido. Isso tem que estar muito claro para você, para o povo que você ministra, porque o Espírito vai cooperar para aquilo que é para a glória do Senhor. O Espírito Santo não vai cooperar para engrandecer uma seita, um homem. Quem faz isso é o demônio. São espíritos do erro, né? Que o anticristo ele vai ser levantado com todos os sinais do engano, vai fazer cair fogo do céu. Por quê? Por que o diabo vai promover o anticristo, a besta, o falso profeta? Porque justamente tudo que não é Cristo, por trás está um demônio. Tudo que não engrandece a Cristo é demoníaco, por mais que pareça ser angelical. Os ministros de Satanás se transfiguram em apóstolos. Mas se aquilo que não é para a glória de Cristo, para que as pessoas confiem em Cristo e sejam salvas em Cristo e reconheçam que só Jesus é o Senhor, tudo aquilo que não traz glória exclusiva 100% para Cristo, não é de Cristo. Porque o espírito da profecia é Jesus Cristo. O Espírito Santo aponta para Cristo, porque é em Cristo que é a salvação. Não é Paulo nem Apolo, eles são homens através dos quais nós conhecemos o Evangelho. Glória a Deus por esses homens que se consagram. Tem galardão, né? Nós reconhecemos, nós ajudamos a obra missionária, mas nós não damos glória para os homens, porque sabemos que se o Espírito Santo não tivesse neles,
eles não seriam nada. Portanto, os homens que Deus está operando não é porque eles são alguma coisa, é porque eles não são nada. É por isso que Deus está operando.